de Atos, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Eu quero trazer aqui uma rápida palavra, não quero cansar os irmãos, sobre o poder do Espírito Santo. Será que os irmãos poderiam repetir após mim? 1, 2 e 3. O poder do Espírito Santo. Aleluia. Vocês falaram com medo? Estão com medo do Espírito Santo? Vamos repetir bem forte? 1, 2 e 3. O poder do Espírito Santo. Por que às vezes nós pedimos para repetir? Porque quando você participa, você consegue fixar melhor. Já fizeram um estudo, já chegaram à conclusão que quando alguém apenas ouve, ela consegue absorver, mais ou menos, deter dentro de si 10 a 15% daquilo que está sendo ministrado. Quando ela fala, isso aí sobe para 25%. Se ela, além de ouvir, falar e ver, sobe para 55%. Então, por isso a gente tenta colocar aqui atrás, né, a imagem aqui dos hinos, né, a palavra que está sendo lida, e também pedir a participação dos irmãos para que todos possamos, pelo menos, ter aí 50% de aproveitamento, que vai ser uma grande vitória. Quem achou Atos pode dizer amém. Amém. Capítulo 1, glória a Deus. Quem achou o capítulo 1, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se não achou o versículo 8, misericórdia. Mas vamos ler. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Diga amém. Amém. Tome seu assento, muito obrigado. Antes da meia-noite a gente termina. Veja só, irmãos, eu quero pensar com vocês hoje sobre o Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é uma nuvem. Outros pensam que o Espírito Santo ele é uma corrente elétrica. Alguém, quando está recebendo a presença de Deus, ele começa a tremer, tem algumas manifestações, e a pessoa pensa que aquilo ali é o Espírito Santo. Outras pensam que o Espírito Santo é apenas uma pessoa que é mandada por Deus, ou seja, não é Deus. Tudo isso são pensamentos, são definições em cima daquilo que nós conseguimos ver. Porém, o Espírito Santo ele é muito mais do que uma força, muito mais do que uma corrente elétrica, do que uma nuvem. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Amém. E além dele ser uma pessoa, ele é uma pessoa divina. Glória a Deus. Além de ser divino, ele é Deus. Glória a Deus. O que isso significa dizer? Quando eu falo que o Espírito Santo ele é Deus, eu estou querendo dizer que ele não é um ser criado. Porque um ser que é criado deixa de ser Deus. Os anjos são grandes, são poderosos, mas todos eles são seres criados. Nenhum anjo pode reivindicar para si a divindade. E o anjo que reivindicou para si a divindade se transformou de Lúcifer, né? Ele transformou-se em Satanás. Deus criou Lúcifer, né? Aquele que regia os corais angelicais. Porém ele diz assim, olha, eu subirei nas mais altas alturas, me assentarei no santo monte do lado norte, serei semelhante ao Altíssimo. Aí ele foi abatido, porque ele era um ser criado, que queria ser como Deus. E Deus nós sabemos que ele não é criado. Ou seja, se o Espírito Santo ele é Deus, e se ele não foi criado, ele também está no mesmo nível do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Essa divisão, Pai, Filho e Espírito Santo, somos nós que fazemos aqui na terra. Porque na verdade a Bíblia nos diz que Deus é um só. Agora, como você me explica se Deus é um e tem o Pai, e tem o Filho, e tem o Espírito Santo? Isso aí é um grande mistério.
Você pode procurar o livro mais famoso, o escritor mais profundo, o teólogo mais entendido das Sagradas Escrituras. Quando ele chegar nesse ponto, ele vai dizer: daqui para lá eu não posso passar. É um mistério que está oculto e que vai ser revelado para nós na eternidade. Que a Bíblia nos diz que aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, enquanto nós estamos aqui, nós aceitamos por fé. Porque você vê um Deus que é Pai, o Deus que é Filho e o Deus que é Espírito Santo. Quem veio primeiro? Os três. Os três são totalmente distintos entre si. O Pai tem a vontade, o Filho tem a sua própria vontade, o Espírito tem a sua própria vontade. Mas os três, dentro da sua própria vontade, eles nunca vão entrar em conflito entre si. O que o Pai diz, o Filho aceita, e que o Filho diz amém, o Espírito Santo também concorda. Nunca vai haver a possibilidade de uma desavença, de um infortúnio entre eles. O que eles concordam está concordado. Se você procurar de Gênesis a Apocalipse a palavra Trindade, você não vai encontrar. Não existe essa palavra na Bíblia. Foi um termo que os teólogos tentaram descobrir para explicar essa divisão de Deus em três partes. Porém, para não deixar a sua mente um pouco assim confusa, é fácil de nós entendermos a Trindade. É como se fosse um triângulo. Um triângulo tem quantos lados? Três lados, né? Um lado, dois e três. Quando você olha para o triângulo, ele tem três lados. Mas pelo fato de ter três lados, não significa que são três triângulos. É apenas um triângulo. Assim é Deus. Quando você olha para um lado, está o Pai. Você olha para o outro, está o Filho. Você olha mais embaixo, está o Espírito Santo. Não são três deuses, não são três triângulos. É apenas um triângulo, mas que tem três partes. Glória a Deus. Uma outra forma de você tentar entender esse Deus, né? Que esse mistério só vai ser revelado na eternidade para nós. Mas uma forma de a gente conseguir entender, ter uma linha de raciocínio. Você precisa dizer para mim: pastor, o senhor precisa me dar alguma substância para eu poder acreditar que são três pessoas e que pertencem ao único Deus. Por exemplo, o homem é espírito, alma e corpo. Quando eu olho aqui para vocês, eu estou vendo o quê? O corpo. Mas dentro deste corpo tem uma alma. E segue-se também que tem um espírito. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e depois soprou o espírito e o homem tornou-se alma vivente. São três coisas distintas: espírito, alma e corpo. Assim como eu sou três, eu não sou três Fernando, eu sou um Fernando em três dimensões. Quando você olha para Deus, você vê qual que é o corpo desse Deus que nós poderíamos chamar: Jesus. Grande é o mistério da encarnação do Verbo, da piedade. Aquele que já existia na eternidade, né? Ele veio, entrou no ventre de Maria, e o Espírito, né, gerou Jesus e nasceu. Cresceu como uma criança qualquer, teve a sua adolescência, a vida adulta, teve a sua profissão, né, ensinou as pessoas e foi ao Calvário e morreu morte de cruz. Qual que é a forma desse Deus? Se eu quiser ver uma forma desse Deus, eu imagino e vejo Jesus homem. Certo? A Bíblia diz que Deus Pai, Ele é o que? Espírito. Falando para a mulher samaritana, a Bíblia nos diz o que? Que Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esse Deus que Jesus estava se referindo é o Deus Pai. Deus Pai, Ele é Espírito. Então eu já tenho Jesus, a forma. Eu já tenho o Deus Pai, que é o Espírito, certo? E o Espírito Santo, o que Ele é? Ele é o elo de ligação entre Jesus e o Espírito, ou seja, o Deus Pai. A Bíblia nos diz o quê? Que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O elo de ligação, se eu fosse para colocar dentro de uma comparação entre Deus e nós, ele seria